corresponde, por isso, ao primeiro capítulo. O primeiro capítulo, intitulado A Forma Significante, o autor, Nigel Warburton, analisa o pensamento de Clive Bell. E como eu referi ontem, precisamente na última aula de quinta-feira, Clive Bell apresenta uma das primeiras obras nas quais a questão da arte é claramente o objeto principal de estudo. Como sublinhei na última sessão, por isso ontem, nós já tínhamos encontrado uma obra de Tolstói que tinha esse objetivo, e é evidente, também fica claro, que nos diferentes tratados de estética, ou seja, nas obras que foram feitas no domínio da estética durante o século XVIII, o século XIX, muitas vezes os autores dedicavam por isso um capítulo, uma parte das suas obras, um parágrafo, no fundo a determinar qual era a própria natureza da obra de arte. Mas como estou a dizer, por isso era simplesmente um capítulo, uma parte. Poucos autores se aventuravam, no fundo, a definir ou a pensar a questão da arte enquanto tal. Tolstói foi o primeiro, Clive Bell pode-se dizer que foi o segundo autor. E como também explicitei ontem, a razão pela qual Nigel Warburton o coloca em primeiro lugar deriva-se sobretudo do facto de ele achar que a teoria defendida por Tolstói é melhor, por isso, suportada em termos de pensamento, é mais sofisticada por um outro autor que tem uma visão semelhante, ou seja, que tem uma visão que estabelece uma relação entre a arte e as emoções humanas. E nesse sentido eu prefiro começar precisamente pela obra de Clive Bell, que é uma obra anterior, esse segundo autor que iremos depois estudar, chamado Collingwood, Roger Collingwood. Bem, a obra, como podem ver neste slide, a obra está traduzida em português, por isso existe uma tradução. Infelizmente não tenho em formato digital, tenho em formato digital, por isso, a versão inglesa, e por isso, se alguém estiver interessado em ler a obra do autor, por isso o próprio Clive Bell, é só solicitar-me por isso o texto. Para compreendermos bem que Clive Bell tem da arte e o modo como ele entende, só admitir mais umas pessoas, o modo como ele entende, por isso, a questão da arte, nada melhor do que utilizar um exemplo prático. O exemplo prático que eu vou referir é um exemplo que fui buscar uma obra da chamada Alta Renascença, da Renascença na sua plenitude, por isso na época de Leonardo da Vinci, de autores que falamos. Neste caso, eu agradecia que desativassem o som, se não se importam. Acho que já consegui desativar o som de todos. Bem, estava a dizer que para ilustrar, para tornar claro o modo como o próprio Clive Bell pensa a questão da arte, vou utilizar um exemplo que é retirado, no fundo, de uma obra considerada uma obra-prima da Renascença, mas não da Renascença de Florença, mas da Renascença de Veneza, mas da mesma época de Leonardo da Vinci. Trata-se do pintor Giovanni Bellini, que produziu várias obras, e uma delas, bastante famosa, é esta que vocês estão a ver aqui. Trata-se de uma obra intitulada A Madonna do Prado, uma obra de 1505, que vocês podem, aliás, vê-la, por isso, na National Gallery, se forem um dia propriamente a Londres. Vê-la, por isso, no seu original, bem entendido, porque estão a vê-la propriamente agora. E a questão que se coloca é a seguinte: como analisar esta obra? Reparem, como eu referi na última aula, por isso ontem, Clive Bell apresenta-se no primeiro momento, ele é um crítico de arte, não é um filósofo, é essencialmente alguém que realiza trabalhos no domínio da crítica de arte, com muitos aspectos que se movem no domínio da própria história da arte, e ele tem sempre no início o cuidado de dizer que o seu objetivo é, no fundo, compreender a natureza da arte visual. Só que, como chamei a atenção também na última aula, ele progressivamente, à medida que vai desenvolvendo, por isso, o seu pensamento ao longo dos capítulos da obra, é evidente que a questão não se esgota simplesmente na arte visual, as chamadas artes plásticas, pintura, escultura, mas depois é redirecionada para outras artes, como, por exemplo, a música, a literatura e outras que são propriamente investigadas e analisadas. A questão que se coloca é como compreender a teoria que ele desenvolve. E eu penso que a melhor forma de compreender a teoria que desenvolve é perguntar como é que ele veria esta obra, ou seja, se fizéssemos um jogo, sem dúvida anacrónico, de pedirmos a Clive Bell
como é que ele analisaria esta obra, como é que ele a faria. Eu encontrei, por isso, um pequeno vídeo que faz parte de um site chamado Smart History, dedicado à história da arte, que analisa precisamente esta mesma pintura. E o modo como analisa esta pintura, digo-vos, e depois tentarei justificar, é o modo como Clive Bell considera que nós devemos analisar as obras de pintura, ou as obras plásticas. Depois verei, e tentarei mostrar-vos, como fazer analogia com outro tipo de obras, como as obras musicais, ou obras literárias, ou obras cinematográficas, ou o que quisermos. Vamos, por isso, no primeiro momento, ouvir este vídeo, ver este vídeo, novamente, propriamente, o que estávamos a analisar, porque é que utilizei, no fundo, este quadro e o modo como ele, no fundo, foi interpretado, mostrando que seriam, a meu ver, para Clive Bell, um excelente exemplo da análise que ele faz propriamente da arte. Reparem, como é dito logo no início, neste vídeo, os apresentadores dizem que não vão falar sobre problemas de iconografia, nem de simbolismo, nem de contexto político-social, não vão falar propriamente de quem foi o patrono, ou seja, quem pagou propriamente a realização propriamente desta obra, vão sim realizar uma análise formal de uma determinada obra. Segundo Clive Bell, e esta é a sua tese fundamental, todos os outros aspectos referidos são sem dúvida muito interessantes do ponto de vista até da história das ideias, mas não são eles que suscitam a emoção artística ou a emoção estética que nós temos quando gostamos de uma determinada obra. Ou seja, nós devemos sempre perguntar, segundo Clive Bell, o que é que nos leva a apreciar esteticamente uma obra, a considerá-la, por exemplo, uma obra extremamente bela, uma obra extremamente sugestiva. E, segundo ele, não é certamente questões que se prendem com o contexto político ou religioso, o facto de estarmos em face de uma representação, por exemplo, religiosa da Virgem e do Menino, não é propriamente questões que se prendem com o contexto social de Veneza na altura, que provavelmente a maior parte das pessoas já nem sabe qual é, e o que não impede, no entanto, que alguém que vá atualmente a Londres, à National Gallery, ao olhar para este quadro, possa apreciar. Logo, devemos sempre perguntar o que é que nos leva a apreciar determinada obra. No caso da arte visual, no caso da pintura, das artes plásticas, são essencialmente estes pontos que eu vou, de uma forma muito sintética, sistematizar. Em primeiro lugar, a questão da escala, ou seja, as dimensões de uma pintura ou de uma escultura. Elas, aliás, devem ser, por princípio, sempre referidas quando falamos de uma obra, e é evidente que uma coisa é ver, por exemplo, aquele quadro que vos apresentei no início do curso, de Gauguin, que tinha umas dimensões gigantescas, outra é, por exemplo, apresentar este quadro, que é um quadro relativamente pequeno. Mas, mais importante do que isso, são os pontos que são referidos a seguir. A composição. A composição refere-se essencialmente ao modo como as formas estão organizadas, estão estruturadas. É como se nós olhássemos para uma determinada obra de arte e nos perguntássemos pela estrutura dessa mesma obra. Qual é a estrutura que está a articular os diferentes objetos que estão representados? E como é fácil, penso eu, de apreender, isso foi referido pelo próprio vídeo, é evidente que nós temos uma figura da Virgem que claramente nos parece um triângulo, ou seja, mais do que um triângulo, é a forma piramidal, a forma que nos permite falar, no fundo, da existência de três linhas fundamentais, que nos dá simultaneamente a ideia da ilusão de profundidade, e essa ideia de piramidal dá-nos a ideia, no fundo, da força, e é a força desta forma no interior do próprio quadro que está em si mesmo considerado. Mas não é apenas essa vertente, essa dimensão. Por exemplo, lembro-me que no vídeo se falava de um jogo que é feito pelo próprio pintor, de um conjunto de diagonais que nós podemos detectar, por isso, no modo de desenhar, por isso as diferentes figuras, que nos dá a ideia, no fundo, de um determinado ritmo da própria expressão das formas no interior deste quadro. Depois é referido aquilo que podemos chamar o espaço pictórico, aquilo que é referido com o espaço pictórico e que, em última instância, tem a ver com a perspectiva, como o modo como a perspectiva é pensada e perspectiva, não quer dizer que é perspectivada, que é redundante, a perspectiva é explicitada no interior de uma determinada obra, neste caso uma obra plástica. E é fácil perceber que, por um lado, temos uma perspectiva com um único ponto de fuga, que não o vemos, mas sabemos que ele está lá. O ponto de fuga corresponde precisamente à existência de um conjunto de linhas paralelas que são conhecidas tecnicamente com o nome de ortogonais
que vão desaparecer num ponto de fuga. O ponto de fuga certamente será mais ou menos aqui, na testa provavelmente da Virgem Maria, indicando precisamente o caráter proeminente da figura no interior deste mesmo quadro. Mas não só, como é referido, existem outras formas que este quadro tem de explorar a questão da perspectiva e do espaço pictórico, e uma delas é precisamente aquilo que se chama a perspectiva atmosférica, ou seja, o modo como, por exemplo, as cores da atmosfera são pintadas, criando-nos precisamente a ideia, a ilusão de que estamos perante um objeto em 3 dimensões, quando ele na realidade é de 2 dimensões. Depois encontramos o plano da forma. A forma, como é referido no próprio documentário, tem a ver com o modo como os diferentes sólidos, os objetos, se quisermos, e inclui naturalmente também as pessoas e os animais, estão no fundo distribuídos ao longo do próprio quadro. Qual o tipo de unidade que nós podemos encontrar entre os diferentes objetos que nós detectamos no interior do próprio quadro. Depois encontramos a questão da linha. A linha tem a ver, todos nós sabemos que é possível ter desenho, ter pinturas com linhas muito finas, outras com linhas bastante grossas. Este pintor, neste quadro, precisamente oscila entre esse tipo de desenhar as próprias linhas. Essas linhas podem ser mais retilíneas, podem ser mais curvilíneas, ou seja, em linha reta ou em curvas. Depois temos a questão da cor, ou seja, quais são as cores fundamentais, para a importância essencial do azul e do vermelho, e também um certo tom amarelado ou castanhado do seu fundo, e depois finalmente a luz branca que ilumina no fundo a atmosfera e o próprio véu da Virgem Maria. Depois temos aquilo que eles designam como o tom, que tem a ver no fundo com a quantidade de luz que está presente no interior do quadro, numa determinada pintura, e que se prende com um conceito técnico da história da arte, que foi no fundo pensado, foi uma técnica pensada na Renascença, que é o chiaroscuro, ou seja, o modo como é feito o contraste entre a luz e as sombras, ou seja, como é que a luz e as sombras são pintadas. Isso cria efeitos às vezes bastante dramáticos, não é o caso desta pintura, embora seja possível, como foi salientado, sublinhar a beleza da diferenciação que existe entre o rosto, esta face da Virgem, e a dimensão mais escura, propriamente junto ao seu próprio véu. Mas, por exemplo, quem conhece a arte barroca, que é um género posterior, ou quem conhece, por exemplo, a arte de Caravaggio, um dos grandes pintores italianos, aí os cruzamentos entre luz e trevas, entre luz e escuridão, são fundamentais, são essenciais. Aliás, não sei se repararam, há um determinado momento em que, quando eles estão a apresentar, por exemplo, deste quadro, eles apresentam toda a figura da Virgem e do menino e sobre um fundo totalmente preto. E aí claramente encontramos, por isso, esse contraste do chamado chiaroscuro, que é, se quisermos em termos técnicos, o oposto do sfumato. Lembram-se, eu falei-vos a propósito de Leonardo da Vinci, nomeadamente da Mona Lisa, fiz referências ao sfumato, que é uma forma de dar conta de variações muito leves, muito ligeiras, das diferentes cores no interior de um quadro. O chiaroscuro, pelo contrário, é a dimensão do contraste que é oferecido entre a luz e a sombra. Depois existe a questão da textura, e é fácil de ver neste quadro como o pintor joga com 2 tipos de textura. Texturas que podem ser extremamente ásperas, como por exemplo dos campos, mas podem ser extremamente delicadas, como por exemplo do rosto, ou mesmo das próprias folhas que são propriamente apresentadas. E finalmente vem o que eles digam pelo padrão. E o padrão o que é que tem a ver? Tem a ver sobretudo, como é referido, com a repetição das formas no interior de uma representação pictórica. Como é que as repetições, se existem ou não repetições, e uma das coisas interessantes na análise que eles fazem é que existem de facto, ou seja, quase podemos dizer que existe, nomeadamente, no fundo do prado, um conjunto de repetições de formas que nos permitem poder falar em termos analógicos de um ritmo do próprio quadro, de uma ornamentação do próprio quadro. Bem, isto é um modo usual de realizar uma análise formal de uma determinada pintura e seria, e essa é a tese que eu estou a tentar defender, seria um modo como Clive Bell considera que consegue fazer com que as pessoas tenham, de facto, uma emoção estética quando observam propriamente uma determinada obra de arte.
Segundo ele, não é propriamente estarmos a falar sobre os símbolos, como por exemplo a Virgem Maria, ou estarmos a falar sobre aspectos do contexto cultural de Veneza, que isso provoca qualquer emoção estética. Não que não tenham em si mesmo interesse, tem um interesse histórico, tem um interesse de ideias, mas não é isso que suscita, segundo Clive Bell, a emoção propriamente estética. Então podemos perguntar, mas afinal o que é que provoca, o que é que nos suscita propriamente a emoção estética? Para referir para dar uma resposta positiva a esta questão, naturalmente tem que fazer referência ao facto de Clive Bell ter feito parte de um grupo do qual falei longamente ontem, o grupo de Bloomsbury, um grupo que na cidade de Londres, Bloomsbury é uma região, como vimos, na cidade de Londres, desenvolveu todo um conjunto de ideias, não só do ponto de vista da arte, mas também da política, da economia, do saber, da filosofia. E dentro desse mesmo grupo existe um conjunto de personalidades que sobressaem e que são, por assim dizer, o surgimento do modernismo em Inglaterra. Ou seja, o modernismo, como eu chamei a atenção na última aula, surge em várias partes do mundo, nomeadamente em Viena, em Paris, mas também em Londres. E essencialmente este grupo que, precisamente nos princípios do século XX, se encontra, nomeadamente na casa de Virginia e da sua irmã Vanessa, que se encontram regularmente, e no qual sobressaem a própria Virginia, a própria Vanessa, a irmã, que era pintora. Vocês encontram aqui do lado direito, encontram uma pintura da própria Vanessa, da Virginia Woolf que está a tricotar. Encontram também aqui a representação, aqui um quadro, julgo que é um autorretrato, não tenho bem certeza, de Roger Fry. Eu chamei-vos a atenção na última aula que Roger Fry teve um papel também muito importante do ponto de vista deste grupo modernista. E porquê? Porque foi ele que organizou as primeiras exposições dos chamados pós-impressionistas, ou seja, de autores que rompiam com a pintura, podemos dizer, impressionista, e que chamavam muito mais a atenção das formas, das cores, como pintores como, por exemplo, Van Gogh, como Gauguin, mas, sobretudo, talvez aquele, como eu vos disse ainda ontem, que era considerado um pouco como o Papa, se permitem a expressão deles todos, que era o pintor Cézanne. Roger Fry não é só simplesmente alguém que organiza exposições, ele é também um pintor, daí eu ter colocado a hipótese, não sei se é verdadeiro ou não, de ser um autorretrato, mas mais do que isso, ele é também, como Clive Bell, por isso alguém que redige e escreve textos no domínio da estética e da teoria da arte, e farei aqui e ali, ao longo da minha exposição, tentarei fazer referências a algumas ideias que Roger Fry em si mesma desenvolve. Eu na última aula chamei a atenção, enfim, de todo um conjunto de nomes que fizeram parte deste mesmo grupo, mas curiosamente aquele que constitui o mestre, ou seja, aquele que marca a ideologia deste grupo, o modo de pensar, o modo de sentir, que é uma ruptura completa com a vivência vitoriana, é essencialmente um filósofo, um professor de filosofia da Universidade de Cambridge, chamado G.A. Moore, que as pessoas de filosofia certamente conhecem como o pai da filosofia analítica, mas que, para quem não o conhece, foi um autor extremamente importante na história da filosofia, nessa universidade, ao chamar-nos a atenção de que a tarefa fundamental do pensamento filosófico consistia naquilo que ele designava como análise conceitual. E o que é que ele queria dizer com isso? Queria dizer que a filosofia devia abandonar um pouco a ideia de criar grandes visões do mundo, concepções do mundo, do sentido da vida e da existência, e que se ia centrar na análise dos conceitos, das palavras que nós usamos constantemente e que raramente perdemos tempo a pensar o que é que eles em si mesmos significam. Um dos conceitos é, por exemplo, o próprio conceito de arte. Por isso, só neste aspecto, esta tese de G.A. Moore justifica a própria obra de Clive Bell, ou seja, pensar o conceito, a noção propriamente de arte. Mas há uma outra razão fundamental. E eu vou-vos ler um pequeno texto de G.A. Moore, que, a meu ver, é claramente um manifesto desta geração, que desenvolve, em poucas palavras, os princípios fundamentais que estes jovens, no fundo, acreditaram e que, no fundo, revolucionaram, neste caso concreto, o pensamento modernista, neste caso, Inglaterra. E como diz neste texto, que é retirado de uma obra que tem como título Princípio e Ética, as coisas mais valiosas que conhecemos ou podemos imaginar são, sem dúvida, certos estados de consciência. Se podem descrever genericamente como os prazeres das relações humanas e o gozo dos objetos belos.
Provavelmente ninguém que alguma vez se tenha confrontado com esta questão terá tido alguma dúvida de que o afeto pessoal e a apreciação do que é belo na arte e na natureza seja bom em si mesmo. Nem parece provável que, se considerarmos apenas as coisas que vale a pena termos unicamente por si mesmas, alguém pense que qualquer outra coisa diferente daquelas duas tenha tanto valor quanto elas. Em termos simples, sintéticos, no fundo o que nos está a dizer é que só há duas coisas que têm valor efetivamente, que são, por um lado, o afeto pessoal e, por outro lado, a beleza tanto artística como natural. Ao fazer esta afirmação, naturalmente não vou agora justificar filosoficamente os argumentos que ele utiliza para chegar a esta conclusão, ao fazer esta afirmação estamos a dizer o seguinte: existem dois tipos de valores. Existem valores que são intrínsecos, ou seja, existem coisas que valem por si mesmas para nós, que não precisam de outra justificação que não sejam a própria experiência inerente a essas mesmas coisas. Pelo contrário, existem muitas outras que só têm um valor instrumental, ou seja, que têm um valor propriamente de função, que nos são úteis. Por exemplo, um automóvel, penso eu, é um exemplo de um instrumento que nos pode ser eventualmente útil para nos deslocar, mas não é um fim em si mesmo. Para este autor, fins em si mesmo, ou seja, coisas que não têm, que valem por si próprias, são essencialmente aquelas que se prendem ou com a amizade, com as relações pessoais, ou então aquelas que se prendem com a arte e com a apreciação propriamente da beleza. E esta distinção, mais do que propriamente as considerações filosóficas que o autor depois faz no domínio da ética ou no domínio da lógica e da matemática, esta distinção é capital para esta geração. Porque precisamente no caso de Clive Bell, o seu objetivo é dizer-nos o que é arte, ou seja, esclarecer o que é que está em causa quando nós utilizamos essa palavra, ou seja, realizar a análise conceitual do termo arte e, ao mesmo tempo, mostrar que, quando nós falamos de arte, nós devemos diferenciar aquilo que tem valor em si mesmo daquilo que tem um valor meramente instrumental. E, segundo Clive Bell, infelizmente, muitas vezes o que acontece é que, quando estamos a analisar uma obra de arte, aquilo que, sobretudo, chamamos a atenção, ou aquilo que vingamos, são questões que são instrumentais, e não tanto o valor intrínseco da experiência artística que propriamente temos. Vejamos, por exemplo, o caso eu disse que ia fazer analogias para vocês compreenderem que a questão não se esgota simplesmente no plano das artes visuais. Vejam, por exemplo, o caso da música. Se nós estivéssemos em face de uma composição musical, quais seriam os aspectos que nós deveríamos sublinhar? Julgo, sem entrar em grandes preciosismos, que provavelmente tentaríamos ver o modo como a composição musical tinha sido organizada. E dentro da organização dos diferentes sons na música, nós sabemos que elas podem ser, e aqui refiro-me tanto à música clássica como à música popular, à chamada música pop, rock, folk, ela pode ser organizada em escalas diferentes. Quando dizemos, por exemplo, uma música em Ré maior, ou quando dizemos que é em Ré menor, isso significa que o modo como as notas estão dispostas corresponde a uma estrutura formal diferente e distinta. Também podíamos chamar a atenção, por exemplo, do modo como os ritmos são estruturados e organizados. Toda uma pauta, quem sabe ler uma pauta musical sabe imediatamente reconhecer o ritmo que o compositor deseja que determinada obra seja propriamente executada. E também, diga-se, um dos aspectos que qualquer apreciador, ou melhor, qualquer pessoa que esteja a analisar uma obra musical sublinha, é essencialmente as dimensões que se prendem com as harmonias, com os acordes, a forma como os acordes são propriamente realizados. Muitos de vocês provavelmente sabem tocar guitarra, ou já tentaram tocar guitarra, e muitas vezes aqueles que tocam guitarra ainda num nível amador, aquilo que tocam são sobretudo acordes, ou seja, mais do que propriamente tocar uma sequência de notas, tocam uma sequência de acordes, e essa sequência de acordes parece-nos a nós como sugestiva e bela. O que quer dizer com isto? Quer dizer com isto que, da mesma forma que nós podemos fazer o tipo de análise que foi feita relativamente ao quadro de Bellini, também podemos pegar uma composição musical e fazer este tipo de análise. Isto é uma análise formal. Quando nós ouvimos a palavra formal, provavelmente ficamos às vezes com urticária, ou seja, não gostamos da palavra, porque formal aparece-nos como algo que é rígido, abstrato, sem conteúdo, quando provavelmente é precisamente o contrário, ou seja, é captar precisamente a essência do que está em causa na vertente, naturalmente, da experiência artística, na questão propriamente da obra de arte.
Queria fazer uma sugestão, que é simplesmente um pequeno parênteses. Todo este Clive Bell faz parte, como vimos, era cunhado até de Virginia Woolf, faz parte de todo um grupo que eu falei bastante na passada aula, e quem estiver interessado em fazer uma análise de uma obra de ficção especulativa literária, eu aconselho vivamente a obra Mrs. Dalloway, escrita por Virginia Woolf. Não é uma ficção especulativa científica, de forma nenhuma, mas é uma obra literária que analisa a questão da temporalidade, a questão do tempo, e o modo como o tempo é vivido pelos seres humanos e o modo como o tempo é experienciado cosmologicamente, ou como é experienciado através dos relógios, que nos indicam de uma forma autoritária que horas são. É um romance fabuloso, é uma das grandes obras-primas da literatura, é um dos momentos que torna Virginia Woolf provavelmente das melhores escritoras de todos os escritores de sempre, e quem estiver interessado eventualmente em ouvir-me falar sobre a própria Virginia Woolf, eu deixo aqui um endereço para vocês situarem no fundo não só esta obra, mas também esta obra no interior do movimento modernista, do qual o próprio Clive Bell, no fundo, fez propriamente parte. Diga-se que Virginia Woolf, para lá da sua amizade que tinha com Clive Bell e com a sua irmã, e o apreço que tinha por Moore, tinha também um enorme apreço por um outro filósofo que é também muito conhecido, que é Bertrand Russell, e muitas das suas intuições ou muitas das suas noções que ela explicita nos seus romances são o eco de muitas reflexões e de muitos diálogos que ela travou precisamente com Bertrand Russell, também professor em Cambridge e também pertencente, não pertencendo ao grupo, mas também dialogando no fundo propriamente com esse mesmo grupo. Mas vamos a Clive Bell e comecemos por uma questão que eu diria que é uma questão central, uma questão que nós não podemos pôr de lado. Geralmente quando as pessoas falam sobre a questão da arte, utilizam às vezes até metáforas engraçadas, mas detestam colocar esta questão frontal. E esta questão é uma questão que qualquer pessoa que reflete sobre arte naturalmente tem que colocar. Eventualmente nós podemos discordar da resposta de Clive Bell. Vocês até verão que no final da minha apresentação de Clive Bell eu discordarei da resposta que ele dá. Mas independentemente de gostarmos ou não da resposta efetiva que ele nos oferece sobre a natureza da obra de arte, dificilmente alguém pode pôr de lado a questão que está a ser aqui propriamente posta. Diz-nos ele está a falar das artes visuais, mas depois naturalmente podemos colocar a questão em relação a todo o tipo de obras de arte. Ou todas as obras de arte visual têm uma qualidade comum, ou quando falamos de obras de arte estamos a divagar. Toda a gente fala da arte, operando uma classificação mental pela qual distingue a classe das obras de arte de todas as outras classes. Qual é a justificação para esta classificação? Qual é a qualidade comum e peculiar a todos os membros desta classe? Seja ela qual for, não há dúvida que se encontra frequentemente em companhia de outras qualidades. Mas estas são adventícias. Aquela é essencial. Tem de haver uma qualidade sem a qual não pode haver obra de arte. Possuindo-a, ainda que em grau mínimo, nenhuma obra é completamente desprovida de valor. Que qualidade é esta? Qual é a qualidade que é partilhada por todos os objetos que provocam as nossas emoções estéticas? Digo-vos que este texto é fundamental porque se estamos a refletir sobre a arte e sobre a ciência, diria que é fundamental precisamente dizer o que é que queremos referir quando utilizamos a palavra arte e quando utilizamos a palavra ciência. Arte e ciência não são o mesmo, como arte e religião não são o mesmo, como arte e política não são o mesmo. Enfim, há todo, como o próprio autor, há todo um conjunto de classes de objetos que às vezes, por vezes, se cruzam, mas que têm, no fundo, uma identidade específica, uma identidade singular. E a questão que devemos naturalmente colocar é perguntar, afinal, o que é arte comum? Podemos utilizar uma expressão, eu acho que é uma expressão que facilitará, por isso, a compreensão do que está aqui em causa, num conceito que é muito usado na linguagem comum, que é o conceito de denominador comum. Não sei se conhecem, já ouviram esse termo. Denominador comum. Ele é utilizado na matemática, mas não é nesse sentido matemático que eu quero utilizar. O denominador comum é essa característica que nós encontramos comum a todo um conjunto propriamente de objetos. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que existem 10 pessoas e que 10 pessoas e que 7 dessas pessoas gostam de futebol. E vamos imaginar que as outras 3 não gostam de futebol e gostam de ténis. Podemos perguntar qual é o denominador comum destas 10 pessoas. E a resposta que podemos dar é o denominador comum destas pessoas é que elas gostam de desporto. Não o mesmo desporto, mas o desporto é o denominador comum destas pessoas,
porque ou gostam de futebol ou gostam propriamente de ténis. Podemos avançar ainda mais e perguntar não só qual é o denominador comum de um conjunto de pessoas, mas podemos perguntar qual é o menor denominador comum. Ou seja, aquilo que, porque reparem, se uma pessoa gosta de futebol e outra gosta de ténis, provavelmente também gosta de outras coisas na vida. Também gosta de cinema, também gosta de ir ao teatro, também gosta de filosofia, também gosta de outras coisas, como também não gosta de outras coisas. E podemos perguntar, afinal, qual é o menor denominador comum de todas as pessoas? A resposta também me parece óbvia. O menor denominador comum de todas as pessoas é pertencer à espécie humana, ou seja, ser membro daquele grupo que se chama Homo sapiens, de que tem um determinado genoma particular. É isso que, no fundo, limita e faz com que alguém seja uma pessoa, um ser humano. Se pertencer a um outro genoma, naturalmente pertence a uma outra espécie e não tem propriamente esse denominador comum. A questão que se coloca é depois saber qual é o denominador comum, no fundo, da arte, de todas as experiências artísticas. Se nós olharmos para a arte, podemos dizer qual é o denominador comum, ou a palavra arte é simplesmente uma pura etiqueta sem qualquer consistência, sem qualquer solidez? A resposta de Clive Bell é que, precisamente, é possível encontrar um denominador comum. E isso coloca-o através, provavelmente, da interrogação mais célebre que nós conhecemos no domínio dos textos sobre arte. Esta pergunta, podemos, como eu vos disse, podemos não gostar ou não gostar das posições que o autor se defende ou sustenta, ou a resposta sobre tudo que ele encontra, mas este texto que eu vos estou a mostrar é provavelmente um dos textos mais citados sobre as questões de natureza artística. É um determinado momento em que ele pergunta o seguinte: qual é a qualidade que é comum, ou seja, qual é o denominador comum a Santa Sofia, às janelas de Chartres, à escultura mexicana, uma taça persa, aos tapetes chineses, aos frescos de Giotto, em Pádua, e às obras-primas de Poussin, Piero della Francesca e Cézanne. Já iremos ver que estes exemplos não são gratuitos, estão pensados, mas vejamos a questão e tentemos nós pensar, afinal, qual é o denominador comum entre a Hagia Sophia, tem aqui esta obra arquitetónica que vocês encontram em Istambul, que foi inicialmente começada uma basílica cristã, que depois foi ocupada pelos muçulmanos. É uma obra de uma beleza impressionante do ponto de vista arquitetónico. Segunda obra que ele faz referência são os vitrais de Chartres. Bem, o que há de comum entre os vitrais de Chartres e a mesquita a pouco vista? Será o caráter religioso? Bem, então podemos dizer, se calhar o denominador comum destas duas obras é serem propriamente religiosas. Mas é relativamente fácil perceber que essa resposta não tem propriamente sentido, como vocês vão ver. Depois olhamos, ele fala de uma escultura mexicana. Bem, tem aqui uma escultura que faz parte da mitologia propriamente dos aztecas, por isso da escultura mexicana, por isso podemos perguntar, afinal, o que há de comum entre esta obra e as duas anteriores. E continuando, ele diz-nos o que há de comum entre aquilo que vimos e uma taça persa. E aqui tem um exemplo de uma taça persa que eu encontrei, que aqui apresento. Pergunta, e afinal, o que há de comum tudo isto com tapetes chineses? Bem, são ambos considerados obras de arte. A arquitetura inicial de Santa Sofia, por isso em Istambul, Chartres, taça persa ou este tapete são considerados obras de arte. O que é que elas têm propriamente de comum? Ou, pergunta-nos, os frescos de Giotto, que foi um pintor medieval. O que é que existe de comum? E podemos perguntar o que é que existe de comum das obras-primas, como ele refere, de Poussin. Aqui encontramos, por isso, uma história célebre, em que se vê três pastores que de repente encontram um túmulo no qual está escrito Ed Arcadio Ego, que significa literalmente, em termos simples, e nós também fomos felizes. É uma meditação, no fundo, sobre a questão da morte, e é considerada uma das pinturas clássicas mais famosas e mais conhecidas. Mas podemos ir à Renascença e encontramos Piero della Francesca, que nos representa aqui através de duas imagens. A imagem superior é a cidade ideal que ele imaginou, e na imagem inferior vocês encontram a flagelação de Cristo. Podemos perguntar o que é que há de comum entre estas imagens e todas as outras que vimos até anteriormente. E o autor depois finalmente termina com esta última, afinal, o que é que há de comum entre tudo o que se viu e esta pintura propriamente de Cézanne, aquele que eu vos referi, que era o grande autor, o grande pintor da época que estes Clive Bell e Roger Fry tentavam mostrar como um exemplo fabuloso da arte propriamente contemporânea. Já agora é relativamente fácil perceber aqui a estrutura piramidal, é de tal forma evidente aqui a ideia do triângulo que está presente no interior da própria pintura.
E agora podemos perguntar e questionar-nos, cada um de nós, no fundo, perguntar o que é de comum entre tudo isto que vocês têm aqui à vossa frente. Os exemplos naturalmente podiam se multiplicar, mas já irei mostrar até as razões pelas quais eu escolho este, não são indiferentes. Bem, eu diria que, se eu tivesse confrontado com esta questão, eu diria, bem, há uma característica que é comum. São obras que são feitas por seres humanos. Bem, por isso podemos dizer que uma das características comuns é serem obras feitas propriamente por seres humanos. Mas podemos perguntar, mas o que é que as torna de facto comuns? Porque há muita coisa que é feita por seres humanos. O que é que é comum em relação a todas estas? E é difícil, no fundo, não encontrar propriamente a resposta que Bell nos vai dar, eu já vou apresentar, mas ainda antes de vos dizer a resposta que se prende, como vocês calculam com a noção de forma significante, importa referir o seguinte aspecto. Estes exemplos não são propriamente indiferentes, como eu vos disse. Estes exemplos foram pensados e têm em conta vários objetivos. Em primeiro lugar, visa realizar algo que para nós não é propriamente significativo, mas na época em que foi feito era muito significativo. Era integrar as escolas pós-impressionistas na história da arte. Se o próprio impressionismo, quando surgiu na história da arte, foi considerado um ato de barbaridade, como dizia um crítico, é só simplesmente um conjunto de impressões e pouco mais. E isso depois deu origem ao termo propriamente impressionismo. Os pós-impressionistas eram de tal forma radicais que muitas vezes eram apresentados como autores literalmente não artísticos, não tinham o valor artístico das escolas anteriores. Ao mostrar Cézanne no interior de toda uma tradição dos clássicos da pintura, eles, no fundo, o que Clive Bell está-nos a dizer é que, por favor, vejam também estas obras como fazendo parte, no fundo, de uma mesma classe, do mesmo conjunto, ou seja, da grande forma de expressão propriamente artística. O segundo aspecto que o autor visa, e este ponto é muito importante, porque alguns autores caem no erro de considerar que a visão de Clive Bell é uma visão elitista, ou seja, só alguns é que podem ter essa capacidade de criar ou experimentar as formas significantes. Um dos objetivos do autor, nos exemplos que nos foi dado, foi precisamente mostrar que a distinção que durante muito tempo é feita entre as chamadas belas artes e ofícios, em inglês arts and crafts, não tem sentido. Ou seja, eu posso encontrar tanta beleza numa obra feita, se quisermos, por artesanato popular, como posso encontrar num dos melhores pintores do cânon ocidental propriamente da arte. Por isso, essa distinção não deve ter significado, não devemos estabelecer a distinção, devemos procurar, sim, algo que há de comum, no fundo, entre essas diferentes formas de arte, seja ela arte popular ou arte propriamente de vanguarda, se quisermos. Eu diria, um terceiro ponto que queria sublinhar, é que toda esta reflexão que Clive Bell faz sobre a natureza da arte não teria sido possível se não existisse aquilo que nós podemos chamar um movimento geral de globalização. Ou seja, se não tivesse existido ao longo, por isso, da época em que o próprio Clive Bell viveu, um movimento generalizado em que múltiplas culturas começaram-se a reconhecer-se a si próprias, começaram-se a reconhecer. Reparem que no finais do século XIX, por isso esta obra é de 1914, nos finais do século XIX, começam-se a realizar as primeiras grandes exposições universais. Aquelas que, por exemplo, tiveram até lugar, uma delas, não no século XIX, mas recentemente em Portugal, a chamada Expo, ou seja, o bairro Expo resultou de uma exposição universal que foi realizada. Essas exposições começaram-se a realizar nos finais do século XIX e tiveram um efeito fabuloso, ou seja, aproximaram as culturas, aproximaram os povos, mostraram que era possível fazer arte sob formas muito diferentes, seja no Ocidente, seja no Oriente, seja na Papua, seja em África, seja em qualquer sítio que aconteça. Isso teve um impacto, se me permitem dar até um exemplo fabuloso, não sei se já vos dei este exemplo, peço desculpa pela repetição, por exemplo, o caso de um compositor francês muito famoso chamado Debussy. Num primeiro momento ele foi educado no cânon ocidental, tradicional, só que um dia ele foi assistir a uma dessas exposições nas quais estavam presentes músicos da Indonésia, que tinham chamado gamelão javanês. Não sei se sabem o que é o gamelão javanês, já houve aqui em Portugal, por isso, recentemente até, por isso, performance do gamelão javanês, é no fundo um conjunto de instrumentos muito diferentes, uma orquestra no fundo, uma orquestra, mas muito diferente da orquestra ocidental, uma orquestra que faz parte das tradições populares da própria Indonésia. E o que é que eles fazem em termos musicais? Utilizam escalas
totalmente diferentes musicais daquelas que são feitas no Ocidente. O que é uma escala? Assim, em termos simples, para não ficarem com assim, uma ideia estranha do que é uma escala, a escala é, no fundo, dizer essa relação que vai entre um Dó e um Dó mais elevado, um Dó mais menos elevado, ou seja, o chamado Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ou seja, as notas que compõem, no fundo, uma determinada escala. Essas notas, dentro do canão ocidental, têm uma determinada ordem. E essa ordem é respeitada rigorosamente, foi respeitada rigorosamente durante muito tempo. O que o Debussy se dá conta é que era possível fazer-se música utilizando outros tipos de escalas. Outra ordenação, propriamente, das diferentes notas que eram tocadas. Isso fez com que, a partir daí, começasse a compor de uma forma totalmente diferente. Ou seja, as suas composições integraram com as escalas propriamente anteriores. Reparem, o facto de existirem exposições universais fez com que a questão da arte, enquanto tal, se tornasse uma questão. Porque, até então, as pessoas refugiavam-se na seguinte resposta. O que é arte? É aquilo que a cultura ocidental produziu, nomeadamente objetos belos. A partir do momento em que as pessoas começam a conhecer obras artísticas, tanto do domínio da arte visual, como da arte musical, como de outras formas de expressão artística, bem, então dão-se conta de que a arte pode ser perspectivada e vista como um fenómeno global. Se as culturas humanas estivessem em si mesmadas em si próprias, ou seja, se cada um tivesse fechado em si próprio, dificilmente teriam capacidade de falar da arte como um todo, ou seja, da arte enquanto tal, e não só simplesmente da arte de uma determinada cultura e de um determinado povo e de uma determinada circunstância. Vejamos então qual é a resposta que o autor dá. A resposta que ele dá em relação à questão não é só simplesmente dizer que é um produto de seres humanos, ele diz-nos, parece-me que há uma única resposta possível. A forma significante. Em cada um destes objetos, uma particular combinação de linhas e cores, se estas formas e relações entre formas despertam as nossas emoções estéticas. Esta resposta que ele dá é uma resposta, peço desculpa, é uma resposta simples, uma resposta que poderia efetivamente ser muito mais desenvolvida. Aquilo que nós fizemos no princípio desta aula foi precisamente desenvolver aquilo que está expresso aqui, ou seja, mostrar que é possível fazer uma análise formal, no fundo, de uma determinada obra, mostrando que o modo como diferentes elementos que se prendem com a luz, que se prendem com a perspectiva, que se prendem com as cores, com as linhas, são capazes de produzir uma determinada emoção, uma emoção que é designada pelo autor como o termo estético. Ou seja, aquilo que, em última instância, faz com que Santa Sofia, Chartres e todos os outros exemplos sejam consideradas grandes obras de arte, diriam fundamentalmente por terem propriamente forma significante. Pergunta-se ele, naturalmente, mas não terão outras características? Sem dúvida. Eu posso olhar para algumas destas obras e dizer, bem, Santa Sofia e Chartres são obras que fazem parte da arquitetura propriamente religiosa. Ou posso olhar, por exemplo, uma taça persa e tapete chinês e dizer, é aquilo que faz parte do artesanato, é o denominador comum dessas duas propriamente obras. Ou posso olhar para as obras de Poussin e Pierre La Francesca e dizer que correspondem a um determinado estilo clássico propriamente de pintura. Ou posso, por exemplo, dizer que Cézanne é uma espécie de exceção bárbara no meio de tudo isto. Mas se eu quiser, de facto, perceber o que é que existe de comum, do ponto de vista propriamente da resposta, eu julgo que é complicado dar outro tipo de resposta diferente daquela que Clive Bell nos dá, ou seja, a forma como os diferentes elementos estão posicionados. Alguns de vocês podem me objetar dizendo o seguinte, mas quando nós analisamos uma obra, nós podemos fazer outro tipo de investigação. Isso, aliás, foi referido no próprio vídeo que eu vos apresentei. Por exemplo, não sei se recordam ainda, eu falei-vos há umas aulas atrás de um historiador de arte muito importante chamado Panofsky, um autor, aliás, que estudou a questão da perspectiva, aquele que foi o autor da obra A Perspectiva como forma simbólica, em que o autor nos diz o seguinte, quando nos confrontamos com uma obra de arte, o que é que nós devemos, sobretudo, sublinhar? Em primeiro lugar, o tema. O que é que a obra trata? Em segundo lugar, a iconografia, ou seja, o modo como as imagens estão perspectivadas, pensadas. E depois, finalmente, diz-nos o autor, aquilo que devemos fazer é a iconologia, ou seja, ver a dimensão histórica, cultural, o contexto em que a obra foi produzida, realizada. O que é que Clive Bell diria em relação a essa perspectiva de Panofsky? Tudo isso é muito interessante,
mas não é isso que provoca qualquer emoção estética numa pessoa. Quando alguém gosta de um filme, quando alguém gosta de um romance, quando alguém gosta de uma pintura, quando alguém gosta de uma música, não é por causa da sua iconografia, não é por causa do seu contexto cultural, não é propriamente por causa do tema em si. Gosta porque há uma determinada disposição dos elementos nas obras em causa que têm a capacidade de suscitar precisamente emoção propriamente estética. Nigel Button, precisamente naquele capítulo que eu recomendo vivamente a leitura, em que em muitos momentos é bastante crítico em relação à posição de Clive Bell, faz talvez uma das melhores sínteses que eu encontro sobre a teoria que ele defende, a teoria de Clive Bell. A teoria de Clive Bell é essencialmente a seguinte: alguns objetos criados por mãos humanas foram por algum motivo dotados com o poder de produzir uma emoção estética nos espectadores sensíveis. Estes objetos estão por todo o lado, e quando estamos interessados neles, enquanto obras de arte, é irrelevante quando foram feitos, quem os fez ou porquê. O poder para produzir uma emoção estética é inerente à forma significante. A forma significante é uma combinação de linhas, formas e cores em certas relações. Nem toda a forma é significante, mas se um objeto tem uma forma significante, tem-na por causa das relações entre essas linhas, formas e cores. A forma significante, defendeu Bell, é a única qualidade comum a todas as obras de arte visual. A representação, o que uma pintura pinta, é irrelevante para a nossa apreciação das obras de arte como arte. Não se trata de Bell achar que existe algo intrinsecamente errado com a representação, mas antes que o valor artístico da arte visual se encontra do outro lado. Vejamos o texto penso que é bastante claro, mas tentamos analisar os principais predicados, os diferentes pontos que o autor quer sobretudo sublinhar. A primeira delas é que são criações humanas. O segundo aspecto, que têm a capacidade de produzir uma determinada emoção, que nem todas as pessoas, naturalmente, em face da mesma obra, sentem a mesma emoção. Obras que, para mim, eu fico muito emocionado, eu acredito que 99% de outras pessoas possam não gostar dela. Da mesma forma, obras que impressionam imenso determinadas pessoas, eu, eventualmente, posso não as apreciar. Uma das características fundamentais do pensamento de Clive Bell é que todos têm direito ao seu gosto pessoal. Ou seja, o gosto pessoal não se discute, como se costuma dizer. Não é isso que está em causa. Cada pessoa pode ser emocionada por uma determinada obra. O que a pessoa deve perguntar é o que é que a leva a emocionar. O que é que a emociona, esteticamente, artisticamente. E a resposta do autor é precisamente dizer que aquilo que leva as pessoas a emocionarem-se é a forma como a obra está realizada, está produzida. Se quiserem depois posso dar vários exemplos. Estes objetos estão por todo o lado. E quando estamos interessados, não estamos interessados quando foram feitos. Ou seja, a questão do contexto histórico, muito interessante, muito informativo, mas não é isso que provoca a emoção estética nas pessoas. Quem os fez, muitas vezes as obras são anónimas e não deixam de ser importantes por isso. Eu até dei-vos uma vez um exemplo que provavelmente a pintura mais célebre que a história da pintura portuguesa tem é uma obra que é anónima e que vocês encontram no Museu de Arte Antiga, chamada Ecce Homo. O porquê? Qual a intenção? Ou seja, quais foram as intenções que estiveram na base interior da própria obra? É uma questão que é atualmente muito relevante, porque muitas obras de arte conceptual temos dificuldade muitas vezes em perceber qual foi a intenção do autor e temos que interrogar o autor, mas afinal o que é que quis fazer com isso? Mas isso era uma questão que se não colocava para Clive Bell. Para Clive Bell, se uma determinada obra não valesse por si mesma, ou seja, não tivesse a capacidade de promover interesse, para que saber a intenção que o autor teve? Não, como costuma dizer, de boas intenções está o inferno cheio. O poder, como depois é referido, o poder para produzir resulta fundamentalmente de uma forma significante. A forma significante é uma combinação específica de linhas, no caso da arte visual, entende-se, linhas, formas, cores em certas relações. Se estivéssemos no domínio da música, seria de sons, de harmonias, de ritmos em certas relações. Nem toda a forma é significante. Ou seja, até diria, a grande maior parte das formas com que nós nos confrontamos são insignificantes, não provocam qualquer emoção estética, não nos provocam qualquer emoção propriamente artística, mas algumas provocam. E por isso temos de perguntar, mas afinal, o que é que confere à forma a sua vertente significante? Segundo o autor, é uma determinada, no primeiro momento, acrescenta, diz-nos é só simplesmente uma determinada modo como as linhas, as cores, a luz, a textura, todos aqueles aspectos que nós vimos no início estão propriamente organizados. Mas acrescenta um ponto, este texto, que é importante e que tem a ver com o seguinte. Muitas vezes, em face de uma pintura no domínio das artes plásticas, e não só,
do ponto de vista, por exemplo, num romance, na literatura, aquilo que nós damos importância é o domínio da representação. O que é que está a ser representado? E uma das teses fundamentais do próprio Clive Bell é que também não é o que está a ser representado que promove propriamente qualquer emoção estética. Não, como é dito no texto, que haja algo de errado propriamente com a representação, mas não é a importância daquilo que está a ser representado que vai dar valor artístico a uma determinada obra. Deixem-me dar, por isso, alguns exemplos que depois vocês me dirão se concordam ou não com o exemplo. Vocês estão a ver, neste momento, uma das grandes pinturas do romantismo, uma pintura de um pintor francês do século XIX, chamado Delacroix. É uma pintura que muitas vezes até é utilizada anacronicamente para ilustrar a Revolução Francesa, muitas vezes usada, porque encontram aqui, no centro, encontram aqui a Mariana, que é o símbolo da França, todo o caráter revolucionário dos acontecimentos, a Bastilha lá ao fundo, mas esta corresponde a uma outra revolução que só aconteceu no século XIX, 1830, em que o próprio Delacroix participou. E esta pintura tem a curiosidade de ser um autorretrato, ou seja, nesta zona aqui, eu não sei se vão ver este senhor com um chapéu de coco, este senhor é o próprio pintor Delacroix a participar neste movimento revolucionário de 1930. Bem, se nós olharmos para esta pintura, dizemos que este documento pictórico, esta pintura, é extremamente relevante do ponto de vista histórico. Estamos aqui perante um quadro, uma pintura, que é extremamente importante pela representação que em si mesma tem. E agora mostro-vos uma segunda pintura, uma pintura de Van Gogh, que nos representa os sapatos de uma leiteira holandesa. Bem, alguém que dê uma grande importância à questão da representação, certamente vai dizer que o quadro de Delacroix é fabuloso, enquanto alguém que perca tempo a pintar por uns sapatos, provavelmente está a representar um tema menor, um tema que não corresponde a algo secundário. Eu não vou estabelecer aqui a hierarquia de valores entre os dois pintores, mas penso que é evidente para todos nós que Van Gogh é considerado provavelmente um dos maiores génios de sempre. Delacroix, sem dúvida, um grande pintor, mas não atinge a genialidade do próprio Van Gogh. No entanto, Van Gogh não tinha qualquer problema em pintar coisas tão simples como sendo um vaso de flores ou propriamente um conjunto de sapatos. Vejam outro caso. Um caso de uma pintura de um pintor francês que fez parte do chamado neoclassicismo, que foi um movimento que também se desenvolveu durante o século XIX, propriamente em França, e pintou este quadro, esta pintura, que é conhecida com o título Édipo decifrando o enigma das filhas. É considerado, não sei se sabem a história de Édipo. A história de Édipo é uma história que foi relatada na tragédia clássica de Sófocles, em que se imagina a história trágica de alguém que, pelo seu destino, pelo destino da sua vida, acabará por matar o seu pai e casar propriamente com a sua mãe. E ele teve um oráculo que lhe dizia, bem, tu vais fazer isso, mas todo o destino, ou seja, toda a vida o impeliu precisamente a realizar aquilo que ele não tinha propriamente intenção. E quando ele se desloca para a cidade onde efetivamente vivia o seu pai e a sua mãe, sem ele saber, ele num primeiro momento, encontra uma espécie de um monstro, que é a Esfinge, um daqueles monstros da mitologia grega, que tinha como objetivo, no fundo, impedir a entrada de estrangeiros no interior da própria cidade. E só autorizava a entrada das pessoas na própria cidade se eles tivessem capacidade de resolver os seus enigmas. O enigma que foi colocado a Édipo foi o seguinte enigma: qual é o ser, não sei se conhecem, se calhar estou a repetir coisas que vocês sabem do cor e salteado. Qual é o ser que de manhã anda com 4 pés, à tarde anda com 2, e no crepúsculo anda com 3? E Édipo não teve nenhuma dificuldade em responder à questão: é o ser humano. Porque quando é criança utiliza as mãos e os pés para andar, na fase adulta tem uma posição erecta, quando está na velhice precisa de uma bengala para se mover, e a Esfinge fica de tal forma fulminada com a inteligência, enfim, a resposta do Édipo: sim senhora, podes entrar, e ela própria desaparece. Este texto de Sófocles, ou a tragédia de Rei Édipo, que muitos de vocês certamente devem estudar no domínio da literatura, ou no domínio dos estudos clássicos, é considerado um dos grandes momentos filosóficos do pensamento humano, na medida em que se pergunta, no fundo, qual é o enigma último da existência, e o enigma último da existência teria como resposta o próprio ser humano. Ninguém põe em causa que estamos em face de uma pintura que retrata, por isso, uma situação interessante do ponto de vista filosófico, que retrata questões fundamentais propriamente do ser humano, e não é por acaso, por exemplo, que esta pintura é constantemente utilizada como capa de livros, por exemplo, da mais elevada filosofia. Porquê? Porque
aqui temos perante questões filosóficas extremamente profundas. Bem, temos novamente os sapatos de Van Gogh. Porquê é que vamos dizer que aquela pintura é superior do ponto de vista artístico a estes sapatos de propriamente Van Gogh? Van Gogh adorava pintar sapatos, como podem ver, mas não é propriamente a sua obsessão por pintar sapatos que nos interessa. Ele não era propriamente, não sei se até teria alguma vocação de sapateiro, ele sobretudo tinha uma vocação fabulosa que marca no fundo qualquer grande pintor, ou marca qualquer grande artista. Ou seja, procura a forma perfeita. Todas as suas obras são um esforço intenso de encontrar a forma perfeita. E nessa busca da forma perfeita, muitas vezes realiza dezenas e dezenas de esboços, no fundo, de uma mesma representação. Se eu não os convenci da teoria de Clive Bell, através destes dois exemplos, destes 4 exemplos, ou melhor, sapatos versus uma cena histórica importante versus uma questão filosófica, para terminar a aula, deixem-me contar simplesmente o contexto deste quadro. Melhor dizendo, vocês não sei se conhecem esta pintura, se conhecem este quadro, eu peço-vos que num primeiro momento olhem para o quadro em si, olhem para a sua forma, para o modo como está pintado, para aspectos que se prendem com, sei lá, por exemplo, o sol, as montanhas, as cores da roupa das raparigas, o contraste dessas roupas com a roupa do rapaz, os movimentos que elas realizam, claramente, pelo menos a perspectiva que me dá é a perspectiva que estão a realizar uma espécie de dança em que o rapaz se encontra propriamente no meio, buscando propriamente algo, ou tentando tocar na testa dela. São raparigas muito belas, pelo menos uma que se vê bem. Enfim, há todo um conjunto de elementos que facilmente nós podemos olhar para esta pintura e dizer que estão propriamente presentes. Em face da mesma, tenho a certeza que alguns de vocês não gostam nada dela. Acredito que alguns de vocês gostam imenso dessa pintura. O que significa que alguns de nós somos emocionados estética e artisticamente por esta obra. Outros, pelo contrário, consideram esta obra puramente vulgar. Certo? Por isso, peço-vos um bocadinho de atenção em relação à obra e tentem estabelecer o vosso juízo de valor em relação à obra em si. Se vos agrada, se não vos agrada, em função dos elementos que são apresentados. Vou passar para a mesma pintura, mas com uma diferença fundamental. Aqui já sabem quem foi o pintor e já sabem qual é o tema do próprio quadro. E ao saber o pintor, Burne-Jones, não sei se o nome vos diz alguma coisa, isto imediatamente indica uma escola artística. Burne-Jones fez parte da escola dos chamados pré-rafaelitas. Os pré-rafaelitas foi uma escola de pintura artística que se desenvolveu, por isso, nos finais do século XIX, em Inglaterra, que se pode dizer que é um movimento de tipo neorromântico, ou seja, em que havia um culto da beleza, da forma também, da expressão emotiva, ou seja, chamavam-se pré-rafaelitas porquê? Não é que tivessem qualquer irritação com o pintor Rafael, o nome pré-rafaelita vem do nome de Rafael, mas procuravam realizar um tipo de pintura que, como os românticos, fosse buscar, no fundo, raízes, no fundo, à Idade Média, antes propriamente da Renascença. Buscassem elementos da mitologia, como é o caso desta pintura. O que é que esta pintura trata? Bem, trata de uma história típica da mitologia grega, um jovem, um herói, chamado Perseu, que um dia resolve fazer a seguinte habilidade, ou a seguinte aventura, se quiserem. Resolve matar a Medusa. Não sei se sabem o que é a Medusa, como figura mitológica. É uma figura que tinha a característica, segundo a mitologia grega, bem entendido, que quando olhava alguém, essa pessoa petrificava, tornava-se literalmente uma pedra. Era um monstro terrível. Ainda por cima, era muito difícil, no fundo, a Medusa ser propriamente abatida. Mas o Perseu, como era o típico herói grego, o herói jovem, aventura-se e decide propriamente realizar propriamente essa tarefa. E desloca-se na direção propriamente da Medusa, só que, para seu espanto, encontra 3 mulheres que formam uma espécie de linha de guarda da Medusa, ou seja, uma espécie de defensoras da Medusa. Ele tinha que ultrapassar esta linha defensiva para poder propriamente atingir a Medusa. E o que é que conta o mito? Conta o mito que estas 3 mulheres eram 3 velhas, muito, muito velhinhas. Eram de tal forma velhinhas que as 3 só tinham um olho e um dente. Ou seja, um olho para as 3 e um dente para as 3. O que significa que para verem precisavam de passar o olho umas em relação às outras.
e para comerem passavam um dentinho por isso em relação às outras e assim podiam comer. Para já vê-se logo como um autor que faz parte dos pré-rafaelitas, para quem a beleza é fundamental, transforma estas velhinhas em jovens belas. Mas mais do que isso, no quadro nós percebemos já o sentido da pintura, o que é que o jovem está no fundo a realizar. O que o jovem está a fazer é roubar o olho, que era o único olho que elas tinham para ver, para elas ficarem cegas e desse modo ele poder continuar. E assim aconteceu, ele continuou e lá se foi confrontar com a Medusa, mas isso é outra história e será propriamente outra pintura. A questão que se coloca, e esta questão final que eu coloco agora e que termino esta parte será que aquilo que eu vos acrescentei do ponto de vista da história aumentou a vossa emoção artística em face do quadro que estão a ver? A resposta de Clive Bell é claramente não. Ou seja, ele não está... Se alguém ficou mais emocionado do ponto de vista estético pela história que eu vos contei, então é porque está a ver a arte e a estética noutro ponto que não é efetivamente a arte. Agora, se alguém em face da combinação das cores, das linhas, do modo, do ritmo, é uma palavra que ele utilizava muito nos seus textos, do ritmo das figuras, é capaz de encontrar beleza e encanto, bem, então essa pessoa descobriu no fundo o que é a forma significante. E pode eventualmente dizer, eu até gosto ou não gosto daquilo que me é apresentado. Segundo Clive Bell, isso é simplesmente é uma prerrogativa que a cada um de nós diz respeito. Cada um de nós, em face de um quadro, pode sentir-se emocionado ou não por esse mesmo quadro. E é isto que eu por hoje vos digo, naturalmente continuarei a análise do pensamento de Clive Bell, aconselho vivamente a leitura, por isso, do primeiro capítulo do livro, em que Nigel Button discute precisamente a teoria de Clive Bell, mas agora quero ouvir as vossas questões.